Deu certo. Funcionou agora, né? Tudo bom, Lúcio? Graças a Deus. E você, Ana? Também, graças a Deus. Obrigada por estar participando da nossa live. É um prazer. É um prazer. Bom, eu estava aqui falando da sopa de letrinhas, para a gente poder dividir em 4 partes essa live, né? E a quinta a gente abre para perguntas, mas ao decorrer dela, se o pessoal tiver com dúvida, vai enviando que a gente vai respondendo, né? Lúcio, primeiramente eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, assim, como é que foi essa trajetória para esse mundo dos investimentos? O que te levou a ir para essa área? Boa pergunta, né? Pouca gente me pergunta. Aliás, eu acho que eu nunca recebi essa pergunta. Eu acho que eu nunca fiz outra coisa. Eu sempre trabalhei com negócios. Meu pai é um pequeno empreendedor, tem lá umas empresas lá no Brasil. E eu fui trabalhar com ele cedo, com 15 para 16 anos. E tomei gosto por negócio. Então eu fui fazer faculdade, fui fazer business, depois fiz MBA, fiz mestrado em administração e sempre tive meus negócios. Então eu sempre investi em empresas, comprei empresas, vendi empresas. Quando eu falo assim, parece um negócio de uma pessoa... Complicado. Não, parece também um negócio de uma pessoa assim, poderosa. Não, um negócio simples, né? Então eu estava começando lá eu lembro que o primeiro negócio que eu montei, eu tinha 17 para 18 anos de idade, com pouquíssimo capital, mas foi indo. E ganhei dinheiro uns, perdi em outros, mas fui aprendendo. A cada vez foi um ensinamento, até que eu descobri o mercado financeiro. O mercado financeiro eu descobri há uns 12 anos, e eu falei, puxa, é isso que eu sempre busquei. Tem tudo a ver comigo. Como eu disse, eu já tinha um background em business, então eu já fazia investimento em empresas, diversos setores, e eu descobri que era mais fácil fazer o que eu já fazia no mercado, na bolsa, né, no mercado financeiro, nos vários mercados que existem, né? Então cheguei a operar um tempo no Brasil, operei muito a Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, mas hoje basicamente o que eu faço mais são as bolsas aqui do Canadá e os Estados Unidos. Legal. E o que você sentiu assim de diferença, já que você tem experiência em 3 mercados, né? Basicamente, assim... Eu posso falar de diferença dos mercados que eu tenho mais experiência é Brasil e aqui, né, América do Norte. Eu coloco Canadá e Estados Unidos junto porque é junto mesmo. Quando a gente investe recursos no Canadá, a gente não separa o Canadá. O Canadá entra numa cesta junto com os Estados Unidos. Então, a diferença entre Brasil e América do Norte é diferença principalmente em termos de quantidade e qualidade de ativos, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente investe em alguma coisa, a gente se torna só. As pessoas elas não têm esse conceito, mas quando você investe seu dinheiro, por exemplo, no mercado de ações, ali não é um jogo, ali não é uma aposta, ali não é uma roleta russa, ali você está se tornando sócio de alguma empresa. É literalmente isso que acontece. Então, por exemplo, quando você compra uma ação da Microsoft ou do Scotiabank aqui no Canadá, você se torna um sócio daquela empresa. Então você se torna um dono daquela empresa, né? E aí eu te pergunto, em que país do mundo que você tem a possibilidade de ser sócio do Bill Gates, do Jeff Bezos, do Elon Musk agora, entendeu? E de diversas outras empresas. Qualquer um, se eu perguntar, você gostaria de ser sócio do Bill Gates? Eu acho que a resposta de 110 de cada 100 pessoas seria ótimo que eu queria ser sócio do Bill Gates. E você pode. Basta você comprar uma ação da Microsoft que você vira sócio do Bill Gates. E melhor ainda, ele ainda trabalha para você de graça. Ele não trabalha mais, mas eu digo, a turma trabalha para você, sim, teoricamente, sem você precisar de ter o estresse de gerir aquilo, né? Então, quando eu me dei conta disso, eu falei, puxa, no Brasil tem ótimas empresas também, mas o pool é menor, são muito menos empresas do que aqui na América do Norte, e essa é uma das eu digo das grandes diferenças, e a outra é a moeda, né? Então você investir numa moeda mais forte no longo prazo
teoricamente você vai se dar melhor. Entendi. Bom, então vamos começar aqui com a primeira etapa aqui da live, que seria falar sobre o TFSA, que é o Tax Free Account, que eu estava vendo que é só desde 2009 que eles começaram. Eu achei que, para minha surpresa, eu achava que já tinha muitos anos atrás, né? Que é uma conta que você pode investir e o que você lucra é seu e não é mais, não tem que dar para o governo, não tem que pagar taxa em cima, né? Eu brinco com meus clientes que o TFSA, que é em inglês, né? O TFSA em francês é o CELI, né? É a conta que é still good to be true. Parece que é bom demais para ser verdade. As pessoas não, mas qual que é a pegadinha? Deve ter uma pegadinha que você vai me falar daqui a pouco. Não tem pegadinha, é isso mesmo. É porque o governo realmente ele viu que precisava de lançar um programa para ajudar as pessoas a se prepararem para ter dinheiro. Porque a gente tem que abrir um parênteses aqui e explicar para as pessoas. O governo não faz isso porque ele é bonzinho. O governo faz isso mediante cálculos. Ele vê o seguinte, aqui no Canadá, nós não temos aquelas aposentadorias generosas que em alguns países existem. Então, que a pessoa aposenta com salário integral ou com quase o salário integral. Não tem isso. Então, aqui a pessoa ela tem que investir durante a vida dela para ela poder ter dinheiro para ela se aposentar. Ou seja, o grosso do dinheiro que ela vai ter no futuro vai vir dela mesma. Então, ela fazendo seus investimentos aí durante a sua vida é que vai bancar seu futuro, a sua aposentadoria. E o governo deve ter dado uma de deu ruim, esse pessoal não vai conseguir, vamos lançar aqui uma outra conta. E aí lançaram essa conta, que é o TFSA em 2009. É uma conta que não tem nada como ser melhor. Tudo que você investe dentro dessa conta é livre de impostos. Então, você coloca lá, por exemplo, $100 mil dentro dessa conta, esses $100 mil em 20 anos torna $1 milhão, hipoteticamente. Você pode sacar esse dinheiro a qualquer momento sem pagar impostos. Então, nunca mais na sua vida você vai pagar impostos. Eu não conheço nada melhor do que isso. Mas é importante dizer que tem um teto que você pode contribuir, né? Eu já ia concluir. Mas para não ser realmente bom demais para ser verdade, só tem uma coisa. Ela tem um limite relativamente modesto, né? Que começou com $5 mil em 2009, foi aumentando, e hoje esse limite em 2023 é $6.500. Então você só pode colocar nessa conta o limite que o governo te dá. Você não pode chegar lá, eu tenho $200 mil e vou colocar $200 mil nessa conta. Não pode. Se você está no Canadá desde 2009, hoje o limite total é $88 mil. Então, uma pessoa que está aqui desde 2009, ela teria $88 mil de limite, se é que ela nunca usou. Uhum. Isso que é legal, é que vai passando de ano para ano e você pode usar aquele espaço que você não usou. Então, acumulativo. É acumulativo. Entendi. Também estava vendo a questão do... Isso para mim não ficou muito claro, se um residente temporário poderia estar contribuindo ou não. Pode. No caso turista. Pode? Se ele tiver o SIN number, né? O SIN number ou NAS, depende se é inglês ou francês, que é o CPF daqui, e ele pode. Ele pode contribuir, sim. Poxa, bem interessante. Sim, para concluir, o que acontece se a pessoa contribui com mais do que pode? Pode ter feito uma conta errada ali, achando que podia contribuir e acabou colocando um pouquinho a mais. Acontece muito. Acontece muito? Acontece muito. As pessoas, eu tenho esse limite e contribui, mas ela não lembra que ela tem uma conta na empresa também e que ela contribui também. Você pode ter em vários lugares, exato, né? Enfim, aí acontece. E aí o que ela... Bom, a regra é que ela teria uma multa de 1% de juros por mês. Mas se ela tirar o dinheiro antes do CRA, né, do Canada Revenue, alertá-la, geralmente eles não cobram essa multa. E geralmente também o próprio Canada Revenue, quando ele vê isso, ele manda uma carta para a pessoa. Fala, olha, você passou, tira o dinheiro lá. Então ele costuma dar uma carta de advertência para a pessoa tirar o dinheiro excedente sem cobrar a multa primeiro. Legal. Então não é o fim do mundo, mas tem isso, né? Que às vezes você tem investimento num lugar, no outro, às vezes você pôs alguma coisa automática e rodou mais e você não contabilizou. Exato. Né? E eles colocam no revenue, eles põem o ano, mas não estão contando até a data presente. Exato. Então
pode ser tipo, meio que um alerta assim, para tomar cuidado, né? Bom, se a pessoa, acho que essa você já respondeu, se a pessoa precisar sacar, o dinheiro é dela. Como já é um dinheiro que quando você pôs, você teve que pagar imposto sobre aquele dinheiro, meio que você já limpou o dinheiro, então ele é seu e o que você lucrar também é seu e o céu é o limite para o que lucrar, exatamente, né, Lúcio? Exatamente. O TFSA, ele pode ser transferido para outro tipo de conta? Pode. O dinheiro que você tem lá dentro, você pode fazer com ele o que você quiser. Então, desculpa, eu vou reformular minha questão. Não você tirando e daí investindo em outra coisa. Dá para, tipo, manter o tipo de investimento e só trocar o investimento? Dá para trocar o investimento dentro do TFSA. Tá. Correto? Enquanto o dinheiro não sai do TFSA, você pode fazer com ele o que você quiser. Você pode trocar o investimento, você pode vender, aumentar a posição, diminuir a posição, sair daquele investimento, trocar o investimento. Pode fazer o que você quiser. Legal. Eu vou para número 2 e depois a gente faz um comparativo entre os dois, que sempre tem. Qual que é melhor, né? Eu sei que vai depender, mas vamos lá. O 2 seria o famoso RRSP, que é para quando você se aposenta. E então é um dinheiro que você põe numa poupança e o quanto você pôs lá, você não vai ser taxado naquele ano. Uma forma de você... porque aqui, para dar uma explicação rápida, no Canadá, acho que no Brasil também é assim, vai por faixas de quanto você ganha, né? Então, se você faz mais do que X, já começa uma outra porcentagem que vai comer do seu dinheiro. Então, seria uma forma legal de salvar. Mas eu vou deixar você explicar melhor como é que funciona o RSP. Essa conta, né, é até a mais popular, é o RRSP, em francês é o RR. Essa conta, ela não é tão simples igual o TFSA, mas também não é nada tão de complicado. O que acontece é o seguinte: nós podemos colocar 18% da nossa renda bruta anual nessa conta. Então, vamos fazer conta aqui com a pessoa que ganha $100 mil por ano, que são números fáceis da gente fazer conta. Gosto. Então, uma pessoa que ganha $100 mil por ano, então ela tem $18 mil para poder de limite para poder colocar nessa conta, no RSP ou no RR. Aí vamos voltar no imposto de renda que você falou, que também no Brasil ele é calculado, quanto mais a pessoa ganha, mais ela paga de imposto. Só que há uma diferença. No Brasil há uma alíquota única sobre a renda toda. Então, no Brasil realmente depende da renda dela, quanto que ela vai ser tributada, mas a alíquota é a mesma em toda a renda. No Canadá, não. No Canadá, ele é como se fosse um totem. E a parte de baixo é nada tributado, né? Até $15 mil é zero de imposto. Aí depois é um pouco de imposto, depois mais um pouco de imposto, depois na parte de cima da sua renda o imposto é maior. Essa é a primeira vantagem dessa conta, porque quando você contribui nessa conta, vamos supor, você está contribuindo, você ganhou $100 mil, está contribuindo 18 mil, você está diminuindo a sua renda de cima para baixo. Então, de 100 para 82. Então, você está deixando de pagar imposto na parte que você pagaria a maior carga tributária. Então, é uma vantagem, assim, é um negócio de doido. Só para dar uma ordem de grandeza, depende da província que as pessoas moram, porque a taxa tributária é diferente, mas só da pessoa fazer isso, em média, ela vai receber de $6 a $7 mil de retorno de imposto. Então, imagina, você pega $18 mil, investe na sua conta, na sua RSP, na sua RR, e ainda no imposto de renda você vai receber mais $6, $7 mil. Eu não conheço nada que dá isso. E aí você reinveste de novo. Daí você reinveste de novo e fica um círculo virtuoso. Imagina você fazer isso 20 anos. A criação de riqueza que você está produzindo para si próprio. É um negócio extraordinário. É extraordinário essa conta. Então, esse é o grande benefício, o primeiro grande benefício, a maior parte das pessoas conhece esse benefício. O segundo benefício é que enquanto esse dinheiro está investido na conta, ele também não tem imposto a pagar. Então, nós colocamos lá $100 mil, por exemplo, nessa conta e deixamos lá 20 anos, ele vai crescer juros compostos sem a gente precisar de pagar imposto. Então, enquanto o dinheiro está na conta, não tem que pagar imposto. Um dia, nós vamos tirar esse dinheiro, imagino eu, porque esse dinheiro vai nos servir para alguma coisa. E aí, o dia que a gente tirar esse dinheiro, a gente vai pagar imposto.
Ah, Lúcio, mas se eu vou pagar, já me perguntaram isso várias vezes, mas se eu vou pagar imposto mesmo, então por que eu já não pago de uma vez e invisto numa conta normal que não é essa? Porque, por causa dos 2 primeiros benefícios, aqui vem um terceiro. Porque mesmo tendo que pagar imposto, teoricamente nós vamos estar numa alíquota muito menor. Por quê? Porque quando eu coloquei esse dinheiro, eu dei o exemplo lá da pessoa ganhava $100 mil. Então a pessoa está ativa, ela está trabalhando, ela tem um salário, então ela está numa carga tributária maior. E quando ela for sacar esse dinheiro, teoricamente ela já está aposentada. Então vamos dizer que essa pessoa que ganha $100 mil, tem um casal de filhos, paga casa, tem hipoteca para pagar, carro e tudo mais. Quando ela estiver aposentada, ela já não tem filho mais, a casa está paga, o precisa de carro está pago, ou seja, o custo de vida dessa pessoa já caiu muito. Então vamos supor que ela precisa de $40 mil para viver no ano. Ela diz, olha, então eu vou tirar da minha conta $40 mil por ano. Bom, então você vai ser tributado como uma pessoa que ganha 40 mil. Só para dar uma ordem de grandeza, então quando você entrou o dinheiro na conta e com um salário de 100, você teve um retorno em média de 40%. E agora, quando você sair o dinheiro vai ser tributado em média 20%. Então é um negócio excepcional. Eu sei que fica difícil de entender, é muita conta, é muito número para falar, mas é só para as pessoas entenderem que essa conta é um negócio extraordinário. Assim. Sabendo usar essas contas, e tem até uma palestra que eu faço que é como usar essa conta 2.0, porque tem várias estratégias. Tem como usar a conta do marido, da esposa, entendeu? Um contribuir na conta do outro e ser o beneficiário do imposto, enfim. E outra coisa importante que eu vi é isso que você está falando de que vai crescendo cascatinha, né? Sim. Então vai ficando maior. Alguém tinha dado um exemplo de uma conta de uma pessoa que contribuía para uma conta de investimento dos 18 aos 35 anos, algo assim, e o outro que foi começar dos 35 aos 65. Foi eu que dei esse exemplo numa palestra. Um começa dos 20 aos 40 e o outro dos 40 aos 60. Eu fiquei abismada. Um tem 4 vezes mais, eles investem o mesmo tanto, eles investem o mesmo valor, exatamente o mesmo valor durante 20 anos. Só que um investe de 20 aos 40 anos e para de investir, nunca mais investe. E o outro começa aos 40 e investe até aos 60. Só que nenhum dos dois toca no dinheiro até os 65 anos, que é quando eles aposentam. Só que então eles investiram a mesma quantidade de dinheiro no mesmo período de tempo. Só que o que começou a investir antes tem 4 vezes mais dinheiro do que o outro. Isso é absurdo. Queria saber isso quando eu tinha os 18, lá os 20 anos. Mas tudo bem, nunca é tarde. Melhor agora do que nunca, né? Nunca é tarde. Bom, e aí a pergunta comparativa, que eu já vi várias matérias, assim, o que é melhor? Colocar o dinheiro no TFSA ou no RRSP? Né? Essa pergunta também não falta nunca, né? E essa pergunta, ela não tem resposta geral, porque ela depende de caso a caso. Ela é muito individual. Geralmente, as pessoas vão ter as 2 contas. Então, a maior parte das pessoas vão ter as 2 contas e vão, pretty much, maximizar as 2 contas. Há casos em que não vale a pena as pessoas investirem no RSP, no RE? Às vezes há, entendeu? No TFSA nunca há. Mas então, essa resposta é individual. Entendi. Depende da situação da pessoa. Não tem uma conta melhor que a outra. Nós vamos ter as 2. Uma vez eu vi alguma coisa dizendo que a partir dos 50 mil que você ganha, daí, se você ganhar mais que 50 mil ao ano, então aí valeria a pena estar fazendo do TFSA. Não sei se isso faz algum sentido. O TFSA vale a pena em todo período. Independente de quanto você ganha, se você não ganha, tudo. O TFSA é no-brainer. O TFSA é o dinheiro que você deveria estar maximizado sempre. A questão, você deve estar falando do RSP ou do RER. Essa conta faz mais ou menos sentido, mas aí depende da situação da pessoa, depende do potencial de ganho futuro dela, depende da província onde ela mora, a taxa tributária que ela está, da idade que ela tem, depende se ela tem um objetivo.
Depende se ela tem o objetivo de comprar uma casa no meio do caminho, e aí ela pode tirar dessa conta, a gente não falou disso, né, mas a gente poderia falar, que ela pode tirar dessa conta do RSP, do RE, até $35 mil para dar entrada na primeira casa, sem pagar o imposto. Então, depende de várias coisas. Já puxando a sardinha para isso, tópico 3, essa conta nova que fizeram, deixa eu ler certinho aqui, ó. O FHSA. Isso, First Home Savings Account. Que lançou esse ano e que aí você pode 40 mil em vez dos 35 mil. E se combinado com o marido ou esposa, a gente vai para uma diferença de 75 para 80, né? Exato. Não, foi muito bom essa conta. Ela já começou em algumas instituições, nem todas. Em inglês é o FHSA, em francês é o CELIAP. Essa conta é outra também, que é excelente, mas a intenção aqui eles fizeram uma conta só para a pessoa poder comprar o primeiro imóvel. Ela só serve para o primeiro imóvel. Então, Lúcio, eu já comprei meu imóvel. Não adianta. Vai fazer outra conta, então. Porque ela também é muito boa essa conta, olha só. Então, eu acabei de dizer que aí nós podemos tem um programa, né? Em francês é o RAP, né? O Regime d'achat Première Maison. Em inglês é o HBP, né? First Home Buyers Plan, que é o da gente comprar o primeiro imóvel. Então a gente pode tirar $35 mil do nosso conta RSP. Beleza, isso todo mundo sabe. Então eles criaram agora essa conta que você acabou de falar, que tem um limite de $40 mil. Então como que vai funcionar? Nós podemos colocar até $8 mil por ano. Então nós não podemos colocar os $40 mil de uma vez. Então começa esse ano o limite, $8 mil, então $8 mil por ano. Só que a coisa fantástica aqui é que ele é acumulativo. E nós ficamos sabendo disso algumas semanas atrás, porque o governo lançou a conta, mas não tinha dado os detalhes. Então, não sabíamos se poderíamos usar as duas contas, mas agora eles confirmaram que sim. Então imagina, as duas contas juntas. Então imagina, a pessoa tem 35 mil no RSP, no RE, e ela vai ter 40 mil no FHSA e no CELIA, ela vai poder então ter $75 mil de down payment, né, para fazer o mise de fonds. Por pessoa, se somar o casal, se os dois tiverem isso, pode chegar então a $140 mil. É um negócio extraordinário. Essa notícia é quente, porque até onde eu tinha visto não dava para combinar. Vai dar para combinar. Nossa, isso é muito. É demais. Porque é um dinheiro que você vai ser imposto, ou seja, você falou 140 mil, vamos supor que para você ter esse dinheiro limpo, se você não usasse isso, você teria que fazer 200 e pouco, sei lá, dependendo aí da matemática, mas muito mais para conseguir ter, né? É uma notícia realmente muito boa, mas é isso. Ninguém hoje consegue ter $40 mil nessa conta. Você tem que começar, o limite desse ano é 8 mil. Então é 8 mil esse ano, enfim. Aí você tem que abrir essa conta já? Tem que abrir essa conta, exato. Você tem que abrir mesmo que você não ponha nada, mas para poder estar aberto. Entendi a sua pergunta. Se a gente pode, assim como na CELIA ou no TFSA, utilizar os limites anteriores, né? Mesmo sem abrir a conta antes. Sem abrir a conta. Nesse caso, você tem que abrir e já depositar os 8 mil. Entendi. E uma diferença entre um e outro é que essa você não tem que devolver o dinheiro, né? Não. Tem que devolver em 15 anos, né? Exato. Esse você não tem que devolver o dinheiro. O outro você tem que... Exatamente. O outro você tem 15 anos para devolver o dinheiro. Na verdade, você faz um empréstimo a si próprio, né? Essa conta não. E essa conta é um misto, né, da RSP com a TFSA, porque aquilo que você contribui na conta, você pode deduzir da sua renda também. Então maravilhinga. Maravilhinga. Essa conta também é fantástica. Para aquela turma que quer comprar um imóvel aqui pela primeira vez e está só esperando, né? Também os imóveis o preço estão aqui, né? A turma esperando. Então é uma excelente estratégia. Enquanto você espera os preços abaixarem um pouco, ou pelo menos se estabilizarem, e principalmente os juros abaixarem, né? Você vai contribuindo nessa conta e vai investindo dinheiro ali. Porque os juros de casa e carro deu
uma voada, né? Uma decolada. Você faz as contas, você começa a ver que você está comprando 2 vezes, dependendo de quanto tempo nós estamos no maior patamar dos últimos 40 anos. Nossa. Então não é impressão minha. Não, mas ficou tudo lá em cima. Mas está melhorando. Nossa, há 1 ano a inflação no Canadá estava 9%. Era também a maior inflação nos últimos 40 anos. Os dados de semana passada colocaram a inflação a 3%. Ou seja, em 1 ano a inflação saiu de 9 para 3%. Então, nós estamos enxergando já a luz no final do túnel ali, e isso é uma boa resposta para a taxa de juros. Provavelmente a taxa de juros começa a ceder já no final desse próprio ano, 2023, ou no início de 2024. Estamos aí aguardando melhorar. Bom, o tópico 4 aqui para mim, toda hora eu escuto, eu tenho que repetir pausadamente para ver se eu não confundi, que é o RESP, que é o Registered Education Savings Plan. Queria que você falasse um pouquinho dele. E essa em francês é a REEE, 3 S. Nossa! Essa é a conta das crianças, né? É a conta que o governo nos dá uma grande ajuda para a gente enviar nossos filhos para o college, né? Para a faculdade. Então a gente abre essa conta, a gente pode depositar até 2.000, a gente pode depositar o que a gente quiser, mas o governo só contribui com o máximo que nós depositamos de $2.500 por filho por ano, e o governo vai colocar 20% daquilo que a gente coloca. Então, de novo, se nós colocarmos $2.500 por cada filho, o governo coloca 20%, que é 500. Se você morar no Quebec, o governo coloca 30%, porque o governo do Quebec também coloca. Então, você teria 30%. Então, poxa, de novo, você investir já com uma garantia de que seu dinheiro vai retornar acima de 20% e 30% ao ano, porque fora o retorno que seu próprio dinheiro vai te dar, então vamos dizer que seu retorno vai retornar 10% ao ano. Então, fora que seu dinheiro te der 10% ao ano, ele ainda está retornando mais entre 20% e 30% que o governo está te dando. Porque é difícil arrumar coisa melhor do que isso, né? Então, eu sempre... eu acho que até os 15 anos, né? Assim, claro que você pode contribuir mais, mas tem um teto que eu acho que seria 7.000 que o governo contribuiu. 7.200 é o valor que o governo pode, é o máximo que ele contribui. Você pode contribuir até o ano que seu filho fizer 18 anos. Se você contribuir desde o ano que ele nascer e colocar os $2.500, vai dar mais ou menos 14 anos e meio de contribuição sua, para ter o máximo que o governo vai te dar. Lúcio, não sabia disso, meu filho tem 10 anos. Você pode contribuir e pegar os anos anteriores, mas só pode pegar 1 ano por vez. Exemplo. Então vamos supor que você tem um filho que tem 10 anos. Então, para você pegar o máximo que o governo vai te dar, você precisaria de 14 anos. Não vai dar tempo, porque no ano, né, você só tem mais 7 anos. Não vai dar tempo. Então o que você faz? Você contribui esse ano, 2023, e mais 1 ano. Aí vai buscar 2022. Ano que vem, você vai contribuir 2024 e 2021. E assim por diante. Entendi. E eu já tinha te perguntado isso antes, mas a questão do college ou qualquer estudo acima do ensino médio, eles pedem que seja só 6 meses, né? O mínimo que a criança precisa fazer. Aí depois esse dinheiro, pelo que eu vi, você pode sacar, não, fica para a criança e daí ela paga o imposto, mas provavelmente criança adolescente não vai estar tendo uma taxa alta para poder estar sacando isso. Confere? Em princípio, a partir do momento que a criança foi para o college, se matriculou no college, ela está autorizada a sacar o dinheiro. Ok? Ela pode sacar o dinheiro. E as pessoas acham também que esse dinheiro só serve para pagar o college. Não, esse dinheiro é seu. Você pode fazer com ele o que você quiser. Então você pode comprar um carro, você pode alugar um apartamento, se a criança mudar de cidade, precisar de morar, pode servir para pagar material escolar, pode servir para pagar uma viagem. Viagem de final de high school, por exemplo. Você pode pegar o dinheiro e não usar e reinvesti-lo de novo. Então o dinheiro seu, você pode fazer o que for. Porém, você não pode tirá-lo, aliás, poder pode
tirar tudo na totalidade no primeiro ano, mas aí você vai pagar um imposto. Então, não, enfim, até para isso tem regra também. Aliás, tem um jeito certo de fazer para você pagar menos imposto. O jeito certo é você tirar alguma parte no primeiro ano e o resto no segundo ano. Tá. E, inclusive dá para ser aqui e dá para ser fora. Eu andei vendo, dá para ser fora do Canadá também, estudo internacional, enfim. Dá. Internacional para quem está no Brasil, mas para quem está aqui, aí começa a ter outros lugares também que tem a possibilidade. Pode fazer faculdade em vários países. Não são todos, mas tem vários países que você pode fazer high school, college e faculdade e o governo aceita. Legal. Bom, e aí aqui eu tenho algumas perguntas que foram enviadas. O Thiago gostaria de saber se ele pode investir estando ainda do Brasil. Não. Não? Não comigo, onde eu trabalho, na corretora que eu trabalho, não. Mas eu também não conheço no Canadá nenhuma corretora, nenhuma empresa de investimento que aceita cliente que não seja canadense. Então eu vou dizer, eu não conheço, pode ser que exista, mas eu não conheço. Uma resposta bem completa. Pode ser que exista. Tá bom. O Alexandre pergunta se dá para investir menos de $1.000. Dá para investir menos de $1.000. Você pode investir o quanto você quiser nessas empresas de investimento, nessas corretoras, online, ou até mesmo no banco. Você pode investir a partir de $50. Bacana. Para quem estava pensando em 1.050, tá bem acessível. A Daniele ela disse que ela tem uma conta na Nomad e ela pergunta se pode investir no Canadá. É a mesma resposta, né? A Nomad é uma corretora brasileira que a turma hoje manda dinheiro para os Estados Unidos, investe lá, mas no Canadá pode ser que exista, mas eu já estou nisso há uns anos no Canadá, as empresas que eu conheço de investimento ainda não atendem. Teria que ser o quê? Pelo menos residente permanente? É isso que você quer dizer? Não, a pessoa ela tem que ter. Para falar que não tem jeito, tem jeito. Mas a pessoa ela tem. Que é o seguinte: ela tem que ter o SIN number. Ok? Ok. Porque que é aquele número social que quando você vem como trabalhador, você tem, ou estudante quando tira permissão de trabalho, enfim, também tem, mas turista não tem. Existe uma opção. Você pode fazer o que a gente chama de Tax Identification Number. É como se você não tivesse registro nenhum do país, mas quer fazer uma declaração de imposto. Então você trabalhou lá de alguma forma e você quer pagar um imposto. Então você vai lá e faz um Tax Identification Number. Com esse número, consegue-se abrir uma conta. O que precisa para isso? Aí precisa de encontrar um contador, e tem diversos contadores brasileiros trabalhando no Canadá, não é difícil encontrar, que ele vai providenciar isso para a pessoa. Não é algo complicado, mas assim, para a pessoa investir $1.000, eu acho que não vale a pena. Mas se a pessoa tem um valor maior, aí eu acho que é algo que vai realmente funcionar. Eu fiz isso tem 2 anos mais ou menos, para uma pessoa do Brasil, mas era um recurso um pouco maior. E ela fez exatamente isso. Ela pegou um Tax Identification Number, nós pudemos abrir a conta por causa disso. Interessante. Bom, e uma última pergunta aqui do Renato. Qual forma segura para poupar como conservador? Qual forma segura para poupar como conservador? Muito boa pergunta mesmo. E aí, eu volto com outras perguntas. O que seria um conservador mediante ao uso do dinheiro? Então, eu vou dar uns exemplos. Eu quero meu dinheiro para quê? Eu quero meu dinheiro para eu me aposentar daqui 20 anos. Ou eu quero meu dinheiro para eu comprar uma casa daqui 1, 2 anos. Ou eu quero meu dinheiro só para eu ter uma reserva de emergência. Então, o uso do dinheiro, né, o objetivo
para o qual eu vou usar meu dinheiro, somado ao horizonte de tempo, vai me ditar as opções que eu tenho de investimento mais adequadas. Exemplo. Então, se o meu objetivo, eu já tenho minha casa, eu já estou sossegado, meus filhos já estão mais ou menos encaminhados, então meu grande objetivo é uma aposentadoria, vamos dizer, daqui 20 anos. Então, se eu tenho 20 anos ainda para frente e eu quero me aposentar, o meu maior medo é não ter o dinheiro para aposentar. Então, esse é um dos meus maiores medos, é não ter o dinheiro para aposentar. Então, eu não posso também investir em algo muito arriscado demais, que vai me deixar sem dormir, porque se esse é o meu perfil, também eu vou morrer do coração antes de chegar na minha aposentadoria, então não adianta também. Fico olhando a cada hora para ver como é que tá. Eu vou ficar olhando a cada hora e a cada vez eu vou precisar de ser ressuscitado com uma máquina, então não funciona. Mas eu também não posso me dar o luxo de ser conservador demais ao ponto de não fazer o meu dinheiro multiplicar. Eu tenho tempo. Eu tenho 20 anos, então nesse exemplo que eu estou dando, eu tenho 20 anos. Então eu preciso que o meu dinheiro se multiplique. A não ser que eu já tenha dinheiro pra caramba, eu não preciso mais que o meu dinheiro se multiplique, eu só preciso de mantê-lo. Aí é outra conversa. Então essa é uma das coisas. Agora eu vou dar um outro exemplo. Então, é meu dia a dia aqui. Então, uma parte relevante dos clientes que eu tenho são pessoas já aposentadas. Pessoas, então, que já fizeram o dever de casa deles e que já têm dinheiro suficiente para viver o resto da vida. Essas pessoas, elas não precisam correr riscos adicionais mais. Elas só precisam de manter o dinheiro que elas têm. Então, o portfólio dessa pessoa vai ser diferente. Vai ser um portfólio com menos risco, vai ser um portfólio com um pouco mais de renda fixa, vai ser um portfólio com empresas menos voláteis. Então, é por aí que vai funcionar. Como é que fica o seu coração administrando essas contas, tantas contas? Eu acho que você conhece a Priscila, que trabalha comigo, e ano passado, 2022, foi um ano muito difícil, né? Foi o ano mais difícil que eu já tinha vivenciado no mercado financeiro, porque foi um ano onde todas as classes de ativos caíram. Eu nunca tinha visto isso. Tudo cair no mesmo ano, eu nunca tinha visto. Então, eu me lembro que a gente estava lá no meio do ano, foi o período mais agudo do ano, e a gente estava no escritório nesse dia, e estava um dia bem difícil, assim, a bolsa estava caindo uns 4% no dia, 5%. E eu lembro que eu tranquilo, assim, no meu canto, trabalhando, e a Priscila estava bem preocupada nesse dia, falou: Lúcio, como é que você faz? Aí eu falei: você tem acesso a todas as contas, abre minha conta aí. Aí ela abriu a minha conta, ela olhou e falou assim: nossa, como é que você faz? Fala, primeiro, é saber o que você está fazendo e a experiência. Não é a primeira vez que eu passei por isso, eu sei que eu vou passar e vou passar de novo, né? E foi engraçado, porque semana passada a gente estava no escritório e eu lembrei ela desse caso. Olha, lembra? Tem só um ano que aquilo aconteceu. Olha de novo. E olha como é que tá as coisas agora. Um ano só? Um ano só que isso aconteceu, que esse caso que eu estou contando aconteceu. E ela falou assim: nossa, é verdade. É verdade, mudou tudo da água pro vinho. Pois é, tem que esperar. Agora, eu estou naquele exemplo porque ainda falta 20 e tantos anos, 30 anos. Eu não poderia, o portfólio que eu tenho para mim, pessoa física, não poderia ser igual ao portfólio de um cliente com 65, aposentado, 70, 80 anos. Não poderia ser também o portfólio de uma pessoa da mesma idade que a minha, mas que tem um perfil muito mais conservador do que o meu, que não aguenta essas oscilações. E é isso que eu faço. Eu não tenho cliente nenhum com portfólio igual um do outro. Porque o portfólio tem que ser respeitado o perfil de cada cliente. É uma digital? Cada um tem o seu? Cada um tem o seu, porque eu te falo, por mais que, por exemplo, você tenha a mesma idade que um outro, tenha o mesmo horizonte de tempo que o outro, às vezes você aguenta umas volatilidades que o outro não aguenta e vice-versa. Entendeu? E é isso. A gente também não tem motivo para ficar sem dormir, porque há como fazer bem feito, respeitando o perfil das pessoas. Porque no final das contas, o que a gente quer ter o que a gente quer, na verdade, é atingir nossos objetivos lá na frente. Qual que é o objetivo? É comprar uma casa? Então vamos fazer de tudo para que
a gente consiga comprar casa, é se aposentar com X dólares por mês? Vamos fazer de tudo para isso acontecer. Então, no final das contas, a gente vai trabalhar para atingir esses objetivos e respeitar o perfil de cada um. Não há motivo para não fazê-lo. Me dá uma certa sensação que no final você acaba tendo que ser um pouco psicólogo, porque eu fico imaginando os clientes chegando para você quando está caindo, ou quando, enfim, não sei se já aconteceu para você da pessoa querer tirar tudo porque tá vendo como a gente teve o episódio de tá caindo muito rápido, e aí dá uma certa insegurança que você não sabe até quando vai cair, né? Já aconteceu muito menos até do que eu imaginava que iria acontecer. Eu lembro que o episódio mais agudo que eu vivenciei até hoje foi a Covid. Nunca vivenciei nada igual a Covid. Uma queda igual aquele mês de março de 2020, eu nunca tinha visto nada daquilo. Foi uma queda muito aguda. Aliás, nem eu nunca tinha visto e nunca tinha acontecido mesmo. Foi a maior queda, foi a queda mais rápida da história, 2020, ali, mês de março. E ali eu lembro que eu recebi 2 ligações. Eu tenho mais de 200 clientes, eu recebi 2 ligações só. Uma de uma pessoa muito preocupada, justamente porque ele estava com dinheiro para comprar a casa, ia comprar a casa em algumas semanas depois, mas estava perdendo muito pouco. E eu falei com ele, eu não sou nenhum gênio não, mas por alguma iluminação divina, eu já tinha mexido no seu portfólio a coisa de 1-2 meses, para ele ficar muito mais conservador, porque tinha o seu plano da casa, então ele estava perdendo muito pouco. E quando eu mostrei isso para ele, ele ficou super aliviado. Enfim, foi essa pessoa. E teve uma pessoa que realmente queria fazer o que você falou. Não, eu quero tirar o dinheiro, não aguento perder mais. E eu também expliquei para ela, e coisa de 3 meses depois ela estava ganhando dinheiro, já estava no positivo, enfim. Então acontece, mas por que eu faço esse trabalho também com todos os meus clientes no início? Eu explico exatamente como é o mercado financeiro, eu falo, aqui não é uma aposta, a gente não aposta, a gente investe dessa forma, eu explico qual que é o método que eu uso para investir e que essas oscilações normais acontecem. Então eu acho que o trabalho que eu faço no início é bem feito, e é por isso que durante então esses períodos a maior parte entende, e para te falar a verdade, a maior parte faz o contrário. Eles me ligam perguntando se na hora de investir mais. Olha, que legal. Porque vai tendo confiança também, né? Quando você vai trabalhando com isso. Mas eu ainda sou do time haja coração quando começa a ver. E aí entra uma pergunta. Tem um tipo de investimento aqui, o SIC? Como que é? É o... Isso. Pode falar, desculpa. Não, que você paga sobre aquilo que você ganha, mas ele é seguro, ele não vai ter essa queda, né? O GIC em inglês, em francês é o CPG, ele é o irmão do CDB no Brasil. O que é o CDB? É você emprestar o dinheiro para o banco, para a instituição financeira. Então você tem o prazo já definido, vai ser 1 ano, 10, 5, você tem um prazo definido e você já tem a taxa de juros definida. Então, vou emprestar meu dinheiro para o banco durante 5 anos e vou receber 5% de juros por ano. O único motivo que faria você não receber é a instituição quebrar. É o banco. É muito melhor do que deixar, então, na poupança que perde para a inflação. Não é. Não? Não é, não. Não. É melhor do que deixar na poupança. Se essa for a decisão da pessoa, obviamente. Se entre colocar num GIC, ou colocar na poupança, realmente é melhor. Mas não é melhor nenhum dos dois. Historicamente, o GIC, o máximo que ele vai te dar é a inflação. Então você nunca vai ganhar dinheiro com isso. Você nunca vai ganhar dinheiro com isso. O máximo que você vai fazer é acompanhar a inflação, né? Então isso não é investir dinheiro. Isso é deixar seu dinheiro numa poupança melhor. Não perder valor. Não perder valor. O que o banco faz? O banco pega seu dinheiro emprestado e te reempresta o dinheiro numa hipoteca, numa prestação de carro, numa margem de crédito, numa taxa de cartão de crédito. Então o banco aí compra seu dinheiro, ele compra seu dinheiro, pegando esse empréstimo e te vende ele de volta numa taxa mais cara. Então
ok, essa é a vida do banco, nada errado com isso. O CDB, então, no Brasil faz isso e o GIC aqui no Canadá faz a mesma coisa. A pessoa... Para mim foi o que eu imaginei mais assim conservador possível, mas aí também o dinheiro não cresce, não cresce. Existe até uma brincadeira no Quebec, no Canadá, que o GIC é CPG, né? GIC em inglês é o Guaranteed Income Certificate e em francês é o CPG, Certificado de Placement Garanti, ou seja, o certificado de investimento garantido. E a brincadeira que eles fazem no Quebec é que é o certificado de pauvreté garantie, ou seja, certificado de pobreza garantida. Então eles vulgarmente fazem essa piada, porque a única certeza garantida que você tem é que você vai ficar cada dia mais pobre, porque o seu dinheiro só vai perder valor, ele nunca vai ganhar valor. Então, eu, honestamente, só em casos muito extremos, vou dar um exemplo que talvez a pessoa possa usar isso. A pessoa ela tem certeza que ela vai comprar uma casa daqui a um ano. Então, é uma pessoa que não pode correr muito risco. Um ano de tempo é muito pouco tempo. Então, ok, ela pega de um ano, que está numa taxa razoável, que ela sabe que ela vai pegar esse dinheiro naquela data para dar entrada numa casa. Tirando esse exemplo, eu vejo muito pouca utilidade para isso, e eu acho que essa pessoa deveria ter... eu quero investir em renda fixa. Então investe em um fundo de renda fixa, ou direto nos bonds, mas não nisso aí. Entendi. Você está dando produto para o banco vender a um preço maior, né? Usar o seu dinheiro. Tem uma regra que é o seguinte: esse é o produto que o banco mais gosta de vender. Toda vez que o banco gostar de vender alguma coisa, a gente tem que pensar 2 ou 3 vezes. A regra é essa. Tá certo, fica a dica. Bom, Lúcia, a gente já está aqui nos nossos 50 minutos. Conversa com você sempre vai muito rápida. É impressionante. Se alguém tiver alguma pergunta, até agora estou vendo um monte de gente entrar, mas não vi nenhuma pergunta. Se alguém tiver, fale agora ou mande para depois. Alguém tinha perguntado se vai ficar gravada. A gente vai deixar gravada assim a live. Eu acho que o pessoal está mais quietinho. Não sei se você tem alguma consideração a fazer, Lúcio. É isso, a minha consideração a fazer parece muito complexo a gente falar de investimento, parece um negócio assim muito sofisticado, um negócio que é só pra gente alto nível, que tem muito dinheiro. Não é? Parece, a gente fala disso, mas não é nada disso. O investimento é o básico, ele é a gente cuidando do nosso futuro, né? É a gente preservando aquilo que vai ser a nossa qualidade de vida no futuro. E assim como alguém perguntou se pode investir $1.000, hoje, tanto no Brasil quanto aqui no Canadá, existem diversas corretoras que você pode começar a investir assim, volumes modestos. Eu acabei de falar $50. Você consegue investir em produtos sofisticados. Eu não estou falando só nessas coisas que a gente falou de banco, não. Produtos sofisticados, grandes ETFs, ações de grandes empresas. Você começa com $50, $100. Então, esse é um assunto que, infelizmente, nós brasileiros não tivemos essa educação, não tivemos esse ensinamento, né? Meu pai nunca investiu dinheiro, minha mãe nunca investiu dinheiro, não me lembro de ver meus avós investindo dinheiro, pelo menos não da forma como deve ser feito, né? Então, quando a gente vem para cá, a gente se depara com uma população que está acostumada a fazer isso há mais de um século. Então os pais tiveram que fazer para se aposentar, os avós tiveram que fazer para se aposentar, os bisavós tiveram que fazer, então estão acostumados a fazer isso, porque aqui nunca houve aposentadoria generosa, então as pessoas sempre tiveram que investir para elas poderem garantir o futuro delas. E se eu posso, quem sou eu para dar dica para alguém, mas se eu posso dizer uma só coisa e ficar retido pelas pessoas que vão assistir isso, é que o seu eu do futuro vai te agradecer. O máximo que você puder, né, investir hoje e durante os anos, o seu eu do futuro vai te agradecer. A gente vive um período de muita incerteza, plano de previdência. Aqui no Canadá, a gente fala já de aumentar a idade da aposentadoria, estamos falando para 68 anos, e vai ter que aumentar mesmo, porque as pessoas estão vivendo mais, está mais difícil de
de encontrar dinheiro para pagar as aposentadorias. Vai acontecer isso no Brasil, teve uma reforma da Previdência recentemente. Vão haver outras. Eu não tenho dúvida nenhuma de que vão haver outras. Vão aumentar a idade, vão diminuir valores. Então, a pessoa investir para o seu futuro é algo que vai fazer um bem enorme a ela. E o futuro dela, ela no futuro vai se agradecer. E mesmo que seja os 50 contos toda semana, é melhor do que ficar guardando um dia, acumular um dinheiro para que você não consegue acumular, né? Se você já tira direto do... Eu vejo porque os automáticos você nem vê, né? Ele já suga na fonte, você nem vê e foi lá e juntou o dinheiro, né? Exatamente. E essa ideia engraçado ter sido seu exemplo, eu não lembrava, mas era isso que eu fiquei em choque. Eu falei, nossa, a pessoa investiu menos do que a outra, mas por causa do time que ficou lá rodando e girando, chegou no final da vida, o outro teve mais dinheiro do que o que foi pensar mais tarde na aposentadoria. Mas no Brasil também, se você for ver o quanto que você vai se aposentar, você daí vai ter que ficar trabalhando até morrer, né? Não sei. Aí a saúde já não tá mais a mesma coisa, a disposição. E como eu acabei de dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que no Brasil vão ser feitas várias reformas da Previdência ainda, para que o sistema dê conta de tanta gente. E outro, o Brasil é um país que está ficando mais velho, né? Então a população está envelhecendo, mas o país não está enriquecendo, o que é um problema crônico do ponto de vista econômico. Porque de onde vai sair o dinheiro para pagar esse tanto de gente? Não vai sair. Então, você vai ter que fazer duas reformas, vai ter que fazer eu acho que vão fazer várias reformas, mas duas coisas vão ter que acontecer. Primeiro, a renda que a Previdência vai pagar vai ter que diminuir e a idade vai ter que aumentar. Então, as duas coisas vão acontecer. O que também vai acontecer no Canadá também. No Canadá já estão falando de aumentar a idade de 65 anos para 68. Né? Aqui uma coisa interessante que eu vi em relação à aposentadoria é que tem um certo incentivo de você começar mais tarde, né? Você ganha mais se você começar a dar entrada no processo mais tarde. Sim, aposentar mais tarde, né? Sim. Aqui, quanto mais tarde você se aposenta, mais o governo vai te pagar. Mas a gente não sabe como que vai estar no dia de amanhã, não sabe como que vai estar a saúde, não sabe como vai estar. E essa educação financeira que a gente não... Que eu acho uma pena a gente não ter em escola, né? É tão essencial a gente saber não só como fazer uma profissão, mas o que fazer com o dinheiro que vem, administrar esse dinheiro. Enfim, eu acho um absurdo a gente não ter isso. Eu sempre conto uma anedota que é a seguinte. A gente aprende na escola qual que é a função da mitocôndria, mas a gente não sabe como é que a gente paga imposto de renda. E depois você vai jogado no mundão. Vamos ver agora, se vira nos 30, como é que... Só fazendo o básico, como é que o cidadão paga o imposto de renda? Não é ensinado na escola, mas nos ensinam a função da mitocôndria. É de lascar. Nada contra a mitocôndria, pobre que respira. Vou fazer uma coisa assim, né? Vamos ver se muda, né? Realmente, a questão de investimento, na minha cabeça, sempre vinha aqueles filmes da Sessão da Tarde, o pessoal de terno, gravata na bolsa, e aí você vê que não, que com 50 conto, com o dinheiro suado que você tem, você vai fazer o quê? Vai deixar parado vendo a inflação comer, ou você vai começar a se inteirar um pouco do assunto e ver o que dá para investir, né? E essas diferenças que a gente tem aqui no Canadá, para já ir colocando quanto mais cedo, né, melhor, de pouquinho em pouquinho, para depois ver fruto nisso, né? Exatamente. E para encerrar o assunto, eu lembrei de uma comparação que eu vi, acho que você já deve ter visto também, que a gente também tem a mentalidade de comprar casa, a gente citou isso várias vezes, comprar casa, mas tem também às vezes a perspectiva de vale mais a pena pegar esse dinheiro e investir e ir acumulando e ter dividendo e continuar no aluguel, ou comprar casa e daí tem todos os custos que uma casa não tá te dando, tá te dando também custos, né? Você vai ter imposto, você vai ter que arrumar a casa, você sabe que o telhado vai durar sei lá quantos anos, enfim. E eu não sei se você tem alguma dica para conseguir fazer essa matemática do que vale mais a pena. Pois essa pergunta também quase nunca falta. E essa também é uma pergunta individual, aliás, a resposta individual depende do caso. Depende de caso a caso, depende da quantidade de dinheiro que as pessoas têm, depende do valor da casa, depende do valor do aluguel, depende
realmente do projeto familiar. E aqui eu faço um adendo. Eu não, do ponto de vista econômico, só econômico, se a pessoa já tiver o dinheiro, porque parece um pouco bizarro que eu vou falar, mas olha só. Se a pessoa não tiver dinheiro, comprar casa, na maior parte das vezes é um bom negócio. Se ela tiver dinheiro, na maior parte não é um bom negócio. Eita, mas aqui eu falo. Agora deu nó na minha cabeça. Deu nó. Eu sei que dá um nó mesmo. Mas outra coisa é o seguinte: a casa, do ponto de vista financeiro, como eu acabei de dizer, é fácil de fazer a conta. Se vale a pena, se não vale. Mas a casa é mais do que um investimento financeiro. A casa é um lar. Para muitas pessoas, ter um lar faz muita diferença. Ter o seu lar, onde você vai criar sua família, onde você vai ter aquele sentimento de pertencimento. Até, para algumas pessoas, até a experiência delas, o sentimento de pertencimento ao país muda depois que elas compram a casa delas. Né? Então a casa vai muito mais do que o aspecto financeiro somente. Entendeu? Entendi. Para algumas pessoas. Bom ponto. Para algumas pessoas, para outras não. Bom, é fácil de entender que quando é sua casa você vai ter muito mais cuidado ou vai querer fazer uma reforma, e se você está num aluguel, você não vai tão além, você não vai investir um monte de tempo e dinheiro numa coisa que você já está pensando em sair, né? Sim. Mas é muito interessante esse lado de pertencimento, é bacana. Novamente, Lúcio Sled, psicólogo. Lúcio, foi um prazer ter você hoje aqui. Prazer todo. Meu Ananda, sempre que precisar a gente está aqui para falar com a sua turma aí. Tá bom, muitíssimo obrigado e uma ótima quinta para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Bom final de noite para você também. Grande abraço aí. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau.